Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos meditar lá em Neemias, no capítulo 1, no verso de número 3. Neemias 1, 3. Mesmo assentados como os irmãos se encontram, nós iremos fazer a leitura de forma respeitosa ao nosso Deus. Neemias, capítulo 1, versículo de número 3. Diz a palavra de Deus: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Amém. Pai de amor, gratidamos pela tua palavra lida e neste momento em que nós vamos meditar, pedimos a misericórdia do teu Espírito Santo para que nos ilumine, para que o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito, nos dê o privilégio de ouvir e entender a tua palavra aos nossos corações. Suplicamos que não permita que eu fale de mim mesmo, mas que eu seja tão somente um canal abençoador, um instrumento nas mãos do teu Espírito Santo para trazer a tua palavra ao teu povo, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, com o perdão dos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, na restauração dos muros de Jerusalém, Neemias encontrou algumas brechas que precisavam ser tampadas. Jerusalém representa nossas vidas, porque antes era um lugar da presença de Deus e agora o Espírito Santo habita em nós, como chega a declarar Paulo quando escreve sua carta aos 1 Coríntios 3,16. Existem brechas na sua vida? Essa é a pergunta inicial que nós fazemos. O que está marcando a sua vida? O que está de ruptura na sua vida que esteja te atrapalhando? É isso que nós vamos meditar nessa noite, sobre a restauração de brechas em nossas vidas. Primeiramente, nós precisamos entender o que são brechas, né? Neemias, no capítulo 4, versículo 7, ele fala: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Veja aqui que nós temos alguns tipos de brechas. Na vida nossa, algumas brechas que aparecem são: a primeira, a mentira. Mentira é todo tipo de desonestidade, que está lá em João 8,44. Outra brecha que muitas vezes nós temos em nossas vidas é a sensualidade, tudo que se seduz para o mundo. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Gálatas 5,16. Uma outra coisa que muitas vezes tem deixado brechas na vida de cristãos é os vícios. Seja livre na presença de Deus. É o que Paulo, ao falar aos 1 Coríntios 8, 6, 12, fala. Meus amados irmãos, brechas. E como eu disse, brecha são buracos, são pequenas fendas que muitas vezes nós temos na nossa vida, como havia naquele muro de Jerusalém. Existem coisas que se começam pequenas, mas se tornam brechas em nossas vidas com um propósito de destruição. Eu me lembro que quando criança, uma professora da escola dominical foi contar uma historinha de uma criança que tinha perto da cidade onde que ela morava uma barreira, né? Uma barreira de água, que continha água. E ela viu um pequeno furo que estava pingando, né? Ali vertendo uma água. E aquela criança então foi ali, colocou o dedinho e pediu para o irmãozinho mais novo correr para a cidade para avisar: olha, a barreira lá está vazando, para que alguém fosse lá consertar.
Se ele não colocasse aquele dedinho dele ali, a água ia tomando um formato de profundidade até que no final pudesse realmente derrubar toda aquela barragem. No entanto, ele, na sua simplicidade, colocou o dedinho, o irmãozinho correu para avisar e vieram e consertaram. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós deixamos brechas em nossas vidas. Brechas que começam pequenas e que nós achamos que não vai ter problema algum. E de repente aquilo que foi edificado, aquilo que foi construído ao longo dos anos em nossa vida, nós, por causa de uma pequena brecha, acabamos derrubando tudo. Lembro-me do texto bíblico que fala de um rei que, querendo se enganar a morte, ele então coloca os soldados na frente e ele fica para trás, mas Deus já tinha falado, ele iria morrer e não teve como enganar. E por uma brecha na sua armadura, a flecha entrou e ele morreu. Muitas vezes nós damos brechas para o nosso inimigo espiritual. E é por isso que existem coisas pequenas, que começam pequenas e que vão tomando determinada proporção que vai levar à destruição. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente no momento. Diz Isaías 30:13. São pequenas brechas que acabam depois derrubando tudo. Como então fechar essas brechas? De que maneira, pastor? De que maneira eu posso fechar a brecha da mentira, a brecha da sensualidade, a brecha dos vícios? Eu canso de dizer que nós precisamos tomar a vitamina BO, Bíblia e oração. Não há outra solução. E dobrar o joelho, e orar, e pedir misericórdia de Deus, e receber a palavra de Deus e nos alimentarmos para ficarmos fortes. Mas em Neemias 4:13, nós vemos aí como que foi feita ali o conserto daquelas brechas. Diz a palavra de Deus: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Com que intuito? Para fechar as brechas. Na nossa vida, para fechar as brechas, como eu disse, é preciso vigilância. Vigiai e orai. Vigie para não nos deixar pior. É o que diz lá em Marcos 14:38. Devemos também ser perseverantes, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos 12:12. Não desista, continue tentando. Nós precisamos lutar, nós precisamos ser persistentes. E nessa persistência, nós precisamos ser firmes. E Paulo fala isso também aos cristãos de Roma, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Tome uma decisão e lute até o fim. Não podemos nos desanimar. Porque se nós desanimarmos, nós seremos derrubados. No entanto, Deus quer levantar pessoas que se colocam na brecha para tapar toda a passagem. Deus quer colocar aquele garotinho para que tampe o buraquinho, para que não venha cair toda a água. E é necessário nós passarmos por esse mal. Mas Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Há uma necessidade de nós lutarmos até o fim. Muitas vezes nós perdemos uma batalha, mas a guerra já foi ganha por Cristo Jesus. E é por isso que Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém deixei.
O que acontece quando as brechas são fechadas? É importante nós notarmos que em Neemias 6:1 diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, as brechas na muralha foram fechadas, mas as portas ainda não estavam no lugar. Então Neemias precisou manter a vigilância, perseverança e firmeza. Quando as brechas estão fechadas, alcançamos, meus amados irmãos, confiança. E essa confiança é viver pela fé em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele vai dizer para nós, 2 Coríntios 5, no verso de número 7, olha que Paulo diz para nós: e visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É necessário, meus amados irmãos, que nós vivamos pela fé. Porque se nós pararmos para olhar e observar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está ali à nossa frente, ou aquilo que está nos impedindo a nossa jornada, a nossa caminhada, nós desistiremos, nós não vamos confiar. Na semana passada, se eu não me engano, um programa de reportagem passou que fizeram uma passarela, né, enorme, ligando duas pontes lá, dois extremos, né, num vale tremendo, enorme, em Portugal. Não me lembro agora da cidade. E as pessoas passavam e aquela passarela era furada com visão e via o abismo todo. E a pessoa passando. E aí o que me fez lembrar desse fato nesse instante é que uma moça estava com seu noivo, seu esposo, alguma coisa do gênero, e ela começou a ficar, e ela passou tudo aquilo de olhos fechados e o marido ali do lado, acompanhando e levando, e indo devagar e não podendo contemplar. Nem ela contemplou e nem ele contemplou, porque ele estava preocupado em acudir a esposa. O fato, meus amados irmãos, que muitas vezes nós passamos pela vida com muito medo e nos esquecemos de reparar os pequenos detalhes, porque nos falta confiança. A falta de confiança daquela moça na travessia demonstra que ela não confiava na obra feita, na estrutura que tinha sido feita ali. E muitas vezes nós temos essa falta de fé. Deus está no comando de nossas vidas, como eu disse hoje pela manhã. Deus está no controle. Deus está na cabine do comando, controlando tudo. É necessário que nós tenhamos fé nele e confiemos nele, para que nós possamos fechar essas brechas e possamos continuar, porque as brechas estão fechadas e nós precisamos alcançar o reino celestial. No mundo tereis aflições, eu repito, mas tem de bom ânimo. E ânimo quer dizer firmeza, vontade, coragem, porque lá no final nós teremos a coroa prometida a cada um de nós. É entrar no reino celestial, é gozar para toda a eternidade das bênçãos divinas. É por isso que em Jeremias, no capítulo 31, 17, lá o profeta Jeremias vai nos dizer o seguinte, Jeremias 31, 17. Jeremias diz aí, no capítulo 31, versículo de número 17, o seguinte:
há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. A nossa vida não se resume aqui neste mundo. Aqui nós somos apenas peregrinos, passando, porque a nossa terra é no reino celestial. E é por isso que Cristo morreu para nos salvar. É por isso que Cristo derramou seu sangue precioso, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de retornarmos novamente ao reino celestial. Essa é a nossa esperança. Ter a esperança de uma vida melhor, de uma vida eternamente com Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos ter uma vida boa aqui também na terra. Sim, buscamos tal, mas não é essa a ideia bíblica. A ideia da palavra de Deus é que nós retornemos aos braços do Pai, que nós voltemos da onde nós saímos, que era o paraíso, o reino celestial. E para isso é necessário que nós estejamos buscando em espírito e em verdade, que nós tenhamos confiança com o olhar da fé, que nós estejamos tendo esperança de uma vida melhor. E por último, meus amados irmãos, nós precisamos ter tranquilidade, estar em paz na presença de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai nos dizer o seguinte, 1 Pedro, no capítulo de número 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Como eu disse, estar em paz na presença de Deus é ter uma tranquilidade tremenda, porque o nosso inimigo, o nosso predador espiritual, Satanás, está ao nosso derredor. Mas se nós estivermos sóbrios, se nós estivermos vigilantes, não tem como o nosso inimigo espiritual nos pegar. Ele está, o nosso adversário, o diabo, anda em derredor. Por que ele anda em derredor? Ele anda em derredor esperando o momento da nossa falha, o momento que nós iremos tropeçar, o momento que nós vamos vacilar. E ele age como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas ele está apenas procurando. Porque se nós estivermos realmente sóbrios e vigilantes, não tem como ele nos pegar. É por isso que Cristo Jesus disse: se ele venceu, quanto mais nós. Porque nós estamos garantidos com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, feche as brechas em sua vida. Não permita que o inimigo aproveite da sua falha, mas esteja atento, esteja perseverante, esteja buscando a Deus em espírito e em verdade, vigiando e orando. E é por isso que Neemias, no capítulo 7, dos versos 1 a 3, ele vai dar uma conclusão do que aconteceu. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e quanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de Deus. Depois que as portas foram colocadas no lugar,
Neemias precisou manter elas fechadas durante a noite para que os inimigos não entrassem. É necessário tapar as brechas, fechar as portas em sua vida. Muitas vezes pequenas fissuras, pequenas deslizes podem nos derrubar. A palavra de Deus diz: não é possível que caiamos, mas é necessário que quem está em pé esteja atento para que não caia. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos estar firmes. O momento é difícil, o momento é de desilusão, de depressão, ficamos enclausulados, não sabemos se vamos, se ficamos, não sabemos em quem confiar, quais são as colocações, mas nada disso pode abalar a nossa fé. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu sinto informar que isso que nós estamos vivendo hoje é apenas uma pincelada das piores coisas que hão de vir nos fins dos tempos. Nós estamos experimentando apenas um pedacinho. E muitas pessoas estão desesperadas. E é por isso que nós precisamos fortalecer as nossas vidas espirituais, buscando a Deus em espírito e em verdade, dobrando os nossos joelhos, colocando debaixo do altar do nosso Deus as nossas necessidades, as nossas aflições, e como eu sempre digo, em silêncio, orando, você e Deus, para que o nosso inimigo espiritual não saiba qual que é a sua brecha e não te derrube, mas que você continue firme, forte no Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Pai amoroso, graças te damos pela tua palavra lida e meditada nesse instante. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor tenha compaixão do teu povo, fortalecendo a vida de cada um desses que estão aqui no templo nessa noite, bem como aqueles irmãos que não puderam vir, que estão em casa assistindo a tua palavra santa, a sua meditação da tua palavra. Que eles recebam a mesma bênção que nós estamos desfrutando na tua casa nesta noite. E que nós possamos, ó Pai, realmente ser fortalecidos no Senhor. Não permitir que as brechas que muitas vezes temos em nossas vidas, o nosso inimigo espiritual venha a penetrar, a nos ferir, a tentar nos derrubar. Mas que nós, fortalecidos no Senhor, possamos cada vez mais e mais te buscar em espírito e em verdade, em vencer cada uma das batalhas, para que um dia possamos adentrar no reino celestial e gozar eternamente na tua presença, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Agora nos dê uma boa semana, uma semana abençoada na tua presença. Aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor abra portas de emprego. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja curando-os. E aqueles que se encontram com dificuldades, fracos na fé, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um deles. É o que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, e com todo o povo de Deus para sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.